Olá, aqui quem fala é a professora Francilane e nós vamos para mais uma videoaula sobre geometria esférica, né? A introdução de alguns conceitos de geometria esférica, que é um tipo de geometria não euclidiana. Hoje nós vamos falar de uma relação trigonométrica muito importante, que é a lei dos senos para triângulos esféricos. A gente já tem a lei dos senos, só que para triângulos planos, né, da geometria euclidiana. Então, eu tenho o seguinte, né, se eu tenho um triângulo de vértices A, B, C e lados A, B e C, o que acontece, né? Nós teremos o teorema que ele vai dizer o seguinte: o seno de A, ou seja, A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno do ângulo B, que é igual a C sobre o seno do ângulo C. Essa é a relação, né, que envolve os lados e os ângulos de um triângulo na geometria euclidiana. Agora, o que acontece se a gente tiver um triângulo esférico? Para isso, nós vamos precisar de um triângulo esférico. Nós vamos ver essas construções no GeoGebra. Então, o teorema ele vai dizer o seguinte, né? Se eu tenho um triângulo ABC esférico, de lados A, B e C e ângulos A, B e C, então vai acontecer essa relação aqui, né? O seno do ângulo A está para o seno do lado A, que é igual ao seno do ângulo B está para o seno do lado B, que é igual ao seno do ângulo C sobre o seno do lado C. E aí, vamos para o GeoGebra para a gente ver algumas construções, né? Eu tenho aqui o triângulo esférico A, B, C, né? De vértices A, B e C. E aqui eu já construí para nós alguns segmentos de reta, né? Este ponto O aqui é o centro da esfera, que por definição, né, de triângulos esféricos, este ponto O, ele também é o centro dos grandes círculos que contém os arcos, né? Então, o O, ele é centro deste arco AB, ele é centro do arco BC e ele é centro do arco AC. E aí, nós vamos fazer umas outras construções. Primeiro, eu vou construir aqui uma projeção deste ponto A sobre o lado OC. Então, eu vou construir aqui, né, uma reta perpendicular que saia do ponto A e seja perpendicular à reta OC. Agora, eu quero uma reta que saia do ponto A agora e seja perpendicular à reta OB. Ok. E aí, eu vou querer também uma reta, só que eu quero a projeção do ponto A sobre agora o plano que contenha BOC, né? Então, e para isso, eu vou ter que primeiro construir um plano que passa por esses três pontos, né? O ponto B, O, C. Construir o plano. Agora sim eu posso construir a reta perpendicular. Vou mudar ela de cor aqui. Então, eu quero a projeção do ponto A sobre o plano, né? O plano que é definido pelos pontos B, O, C. Bom, a reta já está aqui. Agora, eu vou criar os pontos, né, de interseções, os pontos que é exatamente a projeção do ponto A. Então, eu quero um ponto aqui que seja a interseção dessa reta aqui com o lado OC, mas como este ponto é uma projeção, este ângulo aqui será reto, né? Este ângulo ODA, ele vai ser reto. E aí, eu quero também o ponto que seja a projeção, né, de A sobre a reta BO. Então, eu vou construí-la aqui na interseção. E também, por construção, né, este ângulo
EO, ele também será reto. E agora eu vou construir o ponto de interseção entre a reta verde, né? Interseção de dois objetos, a reta e o plano. Está lá o nosso ponto F. Eu vou só renomear esse ponto F aqui por um ponto P. Ok. Agora, eu vou construir alguns triângulos. Eu vou querer o triângulo definido por A, P, D. E eu vou querer também um triângulo, só que eu quero ele definido por A, P, E, A. Voltando aqui no A, né? Então, construir o triângulo APE. Ok. E aí, destes triângulos, nós vamos tirar algumas relações. Antes disso, eu vou só tirar a visualização dessas retas aqui para melhorar a imagem para nós. Ok. Eu quero também a vista 2D destes polígonos. Só um minuto. Eu quero a vista 2D deste, que vai aparecer para nós aqui. Ok. E eu vou querer também a vista 2D do outro polígono. Ok. Está aqui. Só ajeitar aqui para nós. Ok. E vamos também tirar a vista deste plano aqui. Agora sim, né? Nossa esfera ficou bem limpinha aqui, dá pra gente ver direitinho. E aí, o que que acontece nesses dois triângulos? A gente, por construção, né, este AP aqui, ele é perpendicular ao plano definido por BOC. Então, este ângulo APE, ele mede, né, 90 graus, então ele é um ângulo reto, né? Se a gente for construir aqui, ó, ele vai ter 90 graus certinho. E aqui também, o APD, ele vai medir 90 graus. Olha lá, certinho também. Agora, tá, deixa assim. Aí, nós vamos usando, né, algumas relações trigonométricas, só que como agora a gente está falando de triângulos planos, eu quero em relação a este ângulo aqui. Eu vou calcular o seno deste ângulo, né? Então, eu terei que o seno de AEP é igual ao cateto oposto, que é o próprio AP, sobre a minha hipotenusa, que é AE. Ok. Vamos isolar aqui o AP. Então, AP é igual ao seno de AEP seno de AEP, né? Ele tá aqui, ó, AEP vezes AE. Ok. Aqui, este ângulo aqui, nós temos que o seno dele, ou seja, o seno de ADP é igual ao cateto oposto, que é AP, sobre a hipotenusa, que é AD. E aí,
AP agora vai ser igual ao seno de ADP vezes a medida do lado AD. Ok. Agora, o que eu quero que a gente observe é o seguinte. O ADP é este ângulo aqui. Agora, o que que acontece, né? Se eu construir agora reta tangente em relação ao vértice C aqui, duas retas tangentes. Percebam que a medida deste ângulo aqui vai ter que ser a medida deste ângulo aqui, né? Porque ambos os ângulos, eles são paralelos entre si, né? Os lados aqui, este lado é paralelo a AD e este lado aqui, por construção, né, de reta tangente, ele é perpendicular ao lado CD. Se isso acontece, ele é paralelo ao lado DP aqui. Então, por isso que a medida deste ângulo aqui, ele vai ser exatamente igual à medida deste ângulo aqui, que é este ângulo que eu tracei aqui no meu triângulo. Na verdade aqui, né, ADP. Mas só que quem que é este ângulo aqui? É exatamente a medida do ângulo, né, do meu triângulo esférico, é o ângulo C do meu triângulo esférico. Então, eu posso substituir aqui, né, AP, ele vai ser igual ao seno, e a ADP nós acabamos de ver que é o seno do lado do ângulo C, né, vezes AD. Da mesma forma, esse A é P aqui, né? A é P. O P é esse aqui, tá, pessoal? Porque o ângulo aqui não tá legal. Mas aí, o ângulo AEP, ele vai ser exatamente a medida deste ângulo B aqui do meu triângulo esférico, né? Da mesma forma que a gente viu que aqui este ângulo é igual a este. Então, eu vou substituir aqui também. Eu terei que AP é igual ao seno do ângulo B agora, vezes AE. Agora, a gente vai pegar essas relações, guardar elas por enquanto, que nós vamos usar ela daqui a pouco. Ok, as relações trigonométricas, as relações, né, encontradas lá no GeoGebra, trouxe elas para cá, e agora nós vamos destacar outros triângulos. Então, eu quero este triângulo aqui agora, ó, OD, ou seja, ADO. E aí, neste triângulo, o que que vai acontecer? Como eu já havia dito, este ângulo aqui é reto. Este ângulo ADO. Então, vamos começar a escrever aqui. No triângulo ADO, o ângulo D é igual a 90 graus. Usando usando a relação trigonométrica aqui, em relação ao ângulo AOD, então eu terei que o seno de AOD é igual ao cateto oposto, que é o AD, é igual a AD, sobre a hipotenusa, que é a medida AO. Então, sobre AO. Ok, agora, o que que nós vamos observar? Quem é o ângulo AOD? Eu posso dizer que ele é igual ao ângulo AOC. Então, reescrevendo aqui, o seno de AOC é igual a AD sobre AO. Ok, mas quem que é o ângulo AOC? É exatamente
a medida do meu arco AC, né? Porque o arco AC, ele subentende o ângulo AOC. Então, vamos substituir aqui. Seno de AC é igual a AD sobre AO. Agora, multiplicando cruzado, AD, isolando AD, né, é igual a seno. Agora, eu vou substituir da seguinte forma. AC vai ser o lado do meu triângulo. Esse lado aqui é oposto ao ângulo B, né? Então, esse aqui é o lado B do nosso triângulo. Então, da mesma forma, eu já vou renomear esse arco AB aqui, né? Ele é o lado oposto ao ângulo C, então ele é o lado C. Ok. Agora, substituindo então, nós temos o seno de B vezes AO. Ok. Agora a gente precisa guardar essa relação aqui, que nós vamos usar ela daqui a pouco. Ok. Agora, nós vamos falar de um outro triângulo, que é o triângulo lá de trás, ó. Ele é o triângulo A. Só um minuto. Ele é o triângulo AEO. A de novo. Então, ele é o triângulo AEO. E aí, nele, o que que acontece? Então, vamos lá. No triângulo AEO, da mesma forma, o ângulo E aqui vai ser reto. Então, é igual a 90 graus. E aí, usando, né, novamente, o seno, já que o triângulo é retângulo, o seno de AOE. Seno de AOE igual a AE sobre a hipotenusa, que é AO. Sobre AO. Isso implica que o seno AOE é o mesmo que o ângulo AOB. Então, seno de AOB igual a AE sobre AD. Agora, multiplicando cruzado e sabendo da mesma forma como AOB, ele subscreve o ângulo, o arco, né, AB, e a medida desse arco AB é exatamente o lado C, a gente já pode substituir. Então, o seno de C é igual a AE sobre AD. Isolando AD, AD é igual a seno de C vezes, ou seja, AE, né, sobre não, agora eu vou isolar o AE. Aqui eu vou isolar, na verdade, o AE, né? Só apagar aqui, rapidão. E aí, nós temos o seguinte, AE é igual a seno de C vezes AO, né? Que ficou parecendo AD, mas é AO. Ok, vamos guardar essa relação também, porque agora nós temos o seguinte, né? Nós temos essas relações aqui, ó. Acho que é a relação 1, relação 2. Como aqui nós temos AP é igual a alguma coisa e AP é igual a uma outra coisa, então, se a gente igualar essas duas relações, então, igualando 1 e 2, temos
temos o seguinte, né? O seno de C vezes AD é igual ao seno de B vezes AE. Mas quem que é AD e AE? Está aqui, ó, que nós já tínhamos mostrado. Então, seno de C vezes o AD, que é seno de B vezes AO, é igual a seno de B vezes AE. Quem é AE? Seno de C vezes AO. Aqui o C é minúsculo, tá? Que é o lado. Vezes AO. O que que eu posso simplificar aqui? Eu posso cortar, né, o AO com o AO. E daqui para frente é só a gente organizar, né? Então, eu vou ter aqui que o seno de B sobre o seno do ângulo B é igual ao seno de C sobre o seno do ângulo C. Ok, isso é exatamente o que a gente, né, queria demonstrar, porque a nossa relação era essa aqui, né? Toda essa relação aqui. Só que percebam o seguinte, a que nós acabamos de fazer lá é essa aqui, ó. Seno do ângulo B sobre o seno do lado B, só que a diferença é que aqui o arco tá por cima do ângulo. Não tem problema, né? Porque a igualdade tanto faz. A gente poderia muito bem trocar aqui, né? Eu teria aqui o seno do ângulo B sobre o seno do lado B igual ao seno do ângulo C sobre o seno do lado C. E aí fica igualzinho lá, né? Igualzinho essa parte aqui. Tá, mas e essa igualdade aqui? A gente pode obter, né? Por exemplo, tomando agora essa projeção aqui, né? Como sendo o ponto C ou o ponto B. Então, e aí a gente encontraria uma outra relação, e aí fecharia, né, o ciclo. Mas aí essa demonstração é análoga a essa aqui que nós fizemos. Então, por aqui já dá para a gente completar, né, a nossa demonstração como a gente queria demonstrar. Que aí a gente fecharia aqui com o seno de A sobre o seno do lado A, finalizando aí a nossa demonstração, certinho? Então, eu agradeço por assistir, nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!